E um zagueiro que já esteve nos planos do São Paulo acaba de ser liberado para procurar clube. Igor Júlio, brasileiro de 28 anos de idade, não permanecerá no Brighton. Ele até teve emprestado na temporada passada ao West Ham, voltou para os últimos 6 meses, não foi utilizado e o Brighton o colocou numa lista de atletas negociáveis, por empréstimo ou em definitivo. A prioridade do Brighton era encontrar um clube em definitivo. Como não existiram propostas, nesse momento o Brighton já aceita emprestar. Zagueiro de bom nível, que viveu ótimos momentos, especialmente na Áustria e na Itália. O Igor Júlio foi recentemente pretendido pelo Botafogo e pelo Cruzeiro. Na negociação com o Cruzeiro, a coisa não avançou porque o Brighton pediu mais de 6 milhões de euros para negociar. Sobre o São Paulo, o Igor Júlio teve na temporada passada no Tricolor, no Refis, para fazer um tratamento. Foi durante o mês de janeiro. Na oportunidade, ele fez uma série de elogios ao São Paulo, entre aspas, dizendo o seguinte: sempre assisti aos jogos do São Paulo, gostava de ver o time do Luiz Fabiano e do Dagoberto. É um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que tem os títulos mais importantes. Acho bonito ver a torcida enchendo o Morumbi. A pergunta que você, São Paulino, deve estar se fazendo: São Paulo pode tentar a contratação do Igor Júlio? E eu reproduzi essa pergunta para um dirigente do departamento de futebol. E a resposta foi: estamos sem dinheiro. São Paulo, que já havia demonstrado interesse no Bastos, zagueiro angolano que recentemente deixou o Botafogo, mas também a limitação de grana foi o problema. São Paulo que enfrenta nesse sábado Curitiba com a expectativa de mais de 45 mil pessoas no Morumbis. As organizadas, inclusive, preparam uma recepção ao ônibus para receber o time na chegada ao estádio por volta das 19 horas. E Bastos, zagueiro ex-Botafogo, pode virar reforço do São Paulo? Essa especulação surgiu ao longo da semana e eu mandei pergunta para uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor. Posso garantir que o Bastos é muito bem avaliado no São Paulo, apesar dos 35 anos de idade. Jogador angolano livre desde 23 de julho, quando rescindiu de forma amigável seu vínculo com o clube carioca. O acordo previa a permanência do Bastos até dezembro. O Bastos vinha incomodado com salários atrasados e pediu para rescindir o vínculo. Pois bem, mandei a mensagem para essa pessoa do departamento de futebol e falei: e o Bastos pode ser contratado? Abre aspas para essa fonte: só podemos trazê-lo se vendermos alguém. Estamos realmente sem dinheiro nesse momento, fecha aspas. São Paulo que conseguiu na semana passada a quitação de um transfer ban que permitiu as inscrições de Domingos Duarte e Iago, mas corre o risco de ter um novo transfer ban contra si. 1.100.000 é uma dívida que o São Paulo tem com o Novo Horizontino pelo volante Jorginho, que ainda não foi pago. Só para completar, em relação a Bastos, lesão na temporada de 2025 impediu que ele jogasse com frequência na temporada passada. Nesse ano também foram poucos jogos. A temporada muito boa do Bastos no futebol brasileiro acabou acontecendo em 2024. Estou me perguntando aqui quem que o São Paulo poderia vender para trazer dinheiro para o caixa para pensar na contratação do Bastos. Não existem tão boas opções. A saideira sobre o São Paulo: rolou uma reunião nessa quinta-feira entre representantes da oposição. Rogério Caboclo, Marcelo Portugal Gouveia Filho, Outen Aires e Pimenta. Não há uma definição ainda em relação ao candidato de oposição, mas o que se especula é que na próxima semana o Caboclo possa desistir da sua candidatura para que o filho de Marcelo Portugal Gouveia, que foi um dos maiores presidentes da história do São Paulo nos últimos anos, tente a eleição no duelo contra o presidente Arrim Assis. Responda rápido: você acha que o São Paulo fatura mais com bilheteria de jogos ou shows em seu estádio? Acertou quem respondeu shows. E a diferença é absolutamente surpreendente. Desde que assinou contrato com a Live Nation em dezembro de 2023, o São Paulo já arrecadou cerca de 100 milhões de reais com shows. Nesse período precisou mandar 12 partidas longe do Morumbis. E a estimativa do clube com a arrecadação de bilheteria, se esses jogos tivessem acontecido em casa, geraria na casa dos 11 milhões e 400 mil reais. Diferença de quase 90 milhões de reais em favor dos shows. Diante de toda a enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, a possibilidade de colocar tanto dinheiro em caixa com a realização de shows é quem tem salvado as contas do Tricolor. Aí você pode estar pensando: mas Nicola, Júlio Casares não havia antecipado 50% da receita? Sim. Ainda dessa maneira, São Paulo com 4 milhões e meio de reais por show, ainda sobram ao Tricolor cerca de 2 milhões 250 mil.
bastante dinheiro. Levantamento bem legal feito pelo Éder Traschini do GE. Só para completar, lembrar que o São Paulo vai ter de abrir mão de mais uma partida importante, confronto contra o Corinthians, marcado para o fim do mês de outubro, terá de acontecer na Vila Belmiro, por conta da realização de 3 shows da banda Beach S, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. E o São Paulo pode ser o primeiro clube grande do futebol brasileiro punido com o transfer ban pela Agência de Fair Play Financeiro, recém-criada pela CBF. O Tricolor tem 45 dias para quitar R$ 1.100.000 com o Novo Horizontino, referentes à compra de Jorginho, uma das atrações das categorias de base do São Paulo. O presidente Arrim Assis chegou a dizer que já tem um acordo com o Novo Horizontino para quitar parcelas atrasadas. O Novo Horizontino assegura que não há acordo nenhum, que o São Paulo prometeu, quando da compra do atleta, fazer esse pagamento de R$ 1.100.000 em 5 parcelas e até agora não pagou nenhuma. Diante desse cenário, ou em 45 dias o São Paulo arranja esse R$ 1.100.000 ou volta a sofrer um transfer ban. Tricolor, no início desse mês, tomou um transfer ban que o impediu de registrar Domingos Duarte e Iago por alguns dias. O pagamento desse terceiro transfer ban na história do São Paulo foi quitado recentemente. Era uma operação de pouco mais de R$ 6 milhões com a Lazio pelo Marcos Antônio. Agora, o risco de um quarto transfer ban na história do São Paulo. Por trás de tudo isso, enorme dificuldade financeira do Tricolor, que passa por uma de suas maiores crises da história do clube. E o presidente Arrim Assis tentando patinar para sair dessa enorme dificuldade. O que você pensa, torcedor do São Paulo, sobre mais esse problema? Como é que você resolve toda essa questão envolvendo o Tricolor? Já use espaço para comentário e para opinar. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o São Paulo fará 2 finais de campeonato nas 2 próximas partidas dentro de casa. Aí você deve estar pensando que eu endoidei de vez. Afinal de contas, qualquer final está bem distante daqui. Mas é que, para a realidade do São Paulo, os confrontos de sábado contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro e de terça-feira contra o Bolívar pela Sul-Americana são muito, mas muito importantes. E marcam o retorno do time ao Morumbi, palco que o São Paulo não joga há muito tempo. Jogo de sábado às 21 horas contra o Coxa já tem 25 mil ingressos vendidos. E a partida é super importante porque o São Paulo estacionou no Brasileiro. Foram só 3 pontos conquistados nos últimos 24 disputados. Com isso, São Paulo caiu para o 12º lugar e hoje tem apenas 4 pontos a mais do que o Remo, que é o penúltimo colocado. Uma vitória contra o Curitiba serve para dar uma acalmada nos ânimos e para distanciar o São Paulo do Z4. Já em caso de derrota, o São Paulo pode terminar a próxima rodada do Brasileiro muito, mas muito ameaçado pela zona de rebaixamento. A partida de terça-feira contra o Bolívar é tão importante quanto. Isso porque uma vitória por qualquer placar coloca o São Paulo nas quartas de final, possivelmente para enfrentar o Boca Juniors, que venceu o Recoleta em casa nessa terça-feira por 3-1. Além da passagem para a próxima fase, o São Paulo assegura R$ 3.600.000, prêmio prometido pela CBF. E dinheiro no São Paulo anda em falta. Qualquer grana seria super bem-vinda, uma grana desse valor certamente ainda mais. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Seu grau de confiança para os jogos contra Curitiba e Bolívar. Você pensa que o São Paulo é capaz de vencer os dois? Vence um, empata outro? Usa o espaço para comentário e dá uma de mãe de Iná palpitando sobre esses jogos, beleza? E tem refúgio do São Paulo que vai custar mais R$ 6 milhões ao Tricolor. E eu me refiro a Jackson Mendes, que havia sido contratado em 2023 na teoria de graça. Ele chegou sem custos, mas em maio, São Paulo já se viu obrigado a pagar R$ 4.300.000 de direitos de imagem que estavam atrasados e acaba de ser condenado pela FIFA e pela Corte Arbitral do Esporte ao pagamento de mais R$ 6 milhões a uma empresa chamada Set Sports, referente ao pagamento de comissão da negociação em relação a Jackson Mendes. Para falar a verdade, não é comissão, mas esse valor corresponde a 70% dos direitos do volante. Na verdade, o Jackson Mendes não chegou livre. Essa foi a notícia que o São Paulo divulgou na oportunidade. Mas, apesar de não ter vínculo com outro clube, os representantes do jogador fizeram o São Paulo bancar €1 milhão, que equivalem a esses R$ 6 milhões. O problema é que o São Paulo não fez esse pagamento e acaba de ser condenado a essa transferência de dinheiro. Ainda não há um transfer ban ativo, mas parece ser questão de tempo. Mais um problema pro Tricolor. Cheguei a contar para vocês pela manhã sobre mais um transfer ban que se avizinha. O São Paulo tem 45 dias para pagar R$ 1.100.000 ao Novo Horizontino pela contratação do Jorginho, atleta que é um dos alvos, um dos maiores prodígios da base. O São Paulo havia combinado com o Novo Horizontino o pagamento de 5 parcelas, até aqui não fez nenhuma. Fala pessoal,
Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.